Os temas que serão abordados nesse evento serão mais ligados à questão de combate ao abuso e à violência à criança e adolescente. Passamos a palavra à doutora Daniela Freitas, vice-presidente da Ordem. Boa tarde a todas e a todos presentes nesta unidade. Quero cumprimentar a mesa diretiva na pessoa do nosso presidente diretor, presidente diretor da Escola Superior da Advocacia, doutor Tiago Carcará. Cumprimento também os dois presidentes de comissões temáticas, aqui, no caso, o doutor Yuri Cavalcante, que preside a Comissão de Segurança Pública e Direito Penal da OAB, e o nosso querido presidente, doutor Rogério, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Antes de a gente falar sobre a participação de nós nessa temática, eu quero parabenizar o doutor Rogério, quero parabenizar, porque esse é o seu primeiro ciclo de palestras com temas relativos aos direitos das crianças e do adolescente. O doutor Rogério, à frente da comissão, tem desenvolvido um papel muito importante, trazendo demandas muito importantes para a OAB, demandas estas que se tornaram palco de várias ações, que desencadearam várias ações no tocante ao direito de defesa dessas crianças e desses adolescentes. Então, este é o primeiro ciclo, mas anterior a tudo isso, a Comissão de Criança e Adolescente presidida pelo doutor Rogério vem muito atuante, trazendo demandas que estão sendo solucionadas pela OAB e que a sociedade acaba também sendo beneficiada por tudo isso. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua atuação frente a essa comissão. Agora, eu quero falar para vocês sobre essa temática. Com certeza, entre alguns palestrantes que irão participar deste momento conosco aqui, nós teremos palestras de temáticas bem diversificadas, mas direcionadas para a criança e adolescente, de modo que não adentrarei em nenhuma dessas temáticas. Mas confirmo a todos vocês que a OAB do Piauí está acompanhando, a OAB do Piauí está vigilante, a OAB Piauí estará sempre ao lado de cada advogado e cada advogada que atue na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que atue na área de amparo à família dessa criança e desse adolescente. Isso, consequentemente, trará uma credibilidade muito maior da sociedade para com a nossa casa. Portanto, muito obrigada e tenham uma boa palestra. Quero aproveitar o ensejo para agradecer à OAB, na pessoa da vice-presidente doutora Maria Luísa. Ela, como coordenadora das comissões temáticas unidas, ela tem dado todo o suporte a esse doutor Yuri, para que as comissões possam atuar. Esta Comissão da Criança tem feito um trabalho importante com outras comissões, coordenadas pela doutora Daniela Freitas, na saúde das crianças portadoras de deficiência, crianças especiais, também na educação especial de qualidade, e também na temática voltada para a educação junto ao município, estado e a escola privada. É tanto que nós estamos fazendo uma caminhada nas escolas para colher informações e depois trazer todas as pessoas envolvidas no processo de educação das crianças especiais, famílias, crianças, o poder público, a rede, o poder judiciário, para que nós possamos ajudar de uma forma que essas crianças tenham uma educação de qualidade. Então, muito obrigado, doutora Daniela. O seu apoio é importante para que a OAB possa estar cumprindo o seu papel de vigilância e de apoio para que as coisas mudem para melhor para as crianças e adolescentes. Obrigado. Nesse momento, nós desfazemos a mesa, agradecemos a todos os que fizeram esta mesa, para darmos início à nossa atividade. A nossa primeira palestra
a nossa primeira palestra será online. Doutora Andréia Calçada, que é psicóloga clínica e jurídica, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em área de família e assistente técnica judicial em área de família e criminais em todo o Brasil. Mestre em sistema de resolução de conflitos, autora de livros e artigos na área jurídica. A temática que ela irá desenvolver aqui será a alienação parental em processos judiciais. Agradecendo, doutora Andréia Calçada, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no Piauí, trazendo a sua experiência acadêmica e profissional. Muito obrigado e a palavra é da senhora. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo, né? Espero que o som esteja bom. É um grande prazer estar falando para a OAB do Piauí. Agradeço à OAB, em nome do Dr. Rogério, pelo convite, né? Já havíamos tentado algumas vezes fazer eventos, mas, né, havia uma incompatibilidade, então parabenizo, inclusive, pela jornada, né, pelos temas que são bem interessantes, e digo a vocês assim, que eu acho muito importante, e nós não vemos muito isso, que se inclua a questão da alienação parental em temas que prejudiquem o desenvolvimento e como uma forma de violência contra a criança e o adolescente. Então, a jornada ela é muito interessante, abordando, inclusive, esse tema. Então, para começar, então, a minha fala, eu queria falar de forma resumida como é que foi o meu histórico nesse processo, né, nesse mundo da alienação parental, que começou mais ou menos no ano de 1996. Eu era recém-formada, trabalhava com um psiquiatra famoso aqui no Rio, e ele trabalhava como perito em vara de família. E já naquela época, nós fazíamos algo que foi para lá na Lei da Alienação Parental, em 2010, que era a avaliação interdisciplinar. Então, ele entrava como psiquiatra e nós tínhamos, então, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, fazendo aquela avaliação pericial junto com ele. E aquilo, desde aquela época, já dava um olhar muito ampliado sobre o litígio familiar. Dali daquele trabalho surgiu o primeiro livro sobre o tema no Brasil, que foi Alienação, abuso sexual, falsas acusações de abuso sexual, o outro lado da história. Porque nós identificamos que dentro daquelas perícias de litígio familiar, onde haviam acusações de abuso sexual, um percentual daquelas acusações eram falsas. Um percentual era falso. Então, dali surgiu o primeiro livro no Brasil, que foi editado em 2001, só que nós não falávamos à época sobre alienação parental, nós descrevíamos alienação parental, mas não existia o termo no Brasil. E que o termo no Brasil só veio chegar em termos lá no ano 2005, 2006, mais ou menos. Então, a partir do livro, eu comecei a atuar como assistente técnica em alguns processos e fui começando a participar de grupos de pais à época, né? Na verdade, em sua maioria, eram pais que demandavam a participação na vida dos filhos, né? Vocês imaginam isso há quase 20 anos atrás, né? Os pais eram meros visitantes, né? Isso vem mudando muito, né, historicamente, mas assim, a mulher tinha o poder sobre os filhos e o homem ia para o mercado de trabalho. Então, na hora do litígio, né, o poder sobre os filhos virava arma naquele processo. Hoje em dia, né, muita coisa desse sentido vem mudando, os pais entram muito mais na educação e acompanhamento dos filhos, mas à época era isso que acontecia. Então, a coisa foi evoluindo, tivemos a primeira lei da guarda compartilhada, a lei da alienação parental, que eu dei sugestões com relação à perícia psicológica. Nós tivemos, então, em 2014, a nova lei da guarda compartilhada, e por assim vamos, né? Então, assim, eu venho acompanhando, e o que eu acho que é importante dizer a vocês, que eu acredito que a maioria seja de advogados,
é que a minha leitura, né, e a minha avaliação sobre alienação parental, ela veio se ampliando ao longo do tempo. E que eu acho que é fundamental, essa semana, inclusive, eu dei uma palestra na OAB aqui de Niterói, que é uma cidade perto do Rio, e eu estava falando também para advogados e dizendo assim, o quanto é fundamental a atuação de vocês, advogados, nesses processos, né? O quanto o posicionamento e a postura de um advogado que entenda de direito de família, ou que pelo menos esteja com interesse e em busca de conhecimento, o quanto isso faz a diferença na vida de uma criança e de um adolescente. Então, por isso, eu fico muito feliz de falar para advogados, porque vocês são a porta de entrada desses processos. E aí eu vou entrar um pouco mais nisso, né? Quer dizer, para falar um pouco mais da minha experiência, assim, eu atuo, né, como perita em vara de família aqui no tribunal, atuo como assistente técnico em vara de família e vara criminal, e atuo também na clínica, onde muitas vezes eu atuo com famílias e crianças encaminhadas desses processos, até por juízes, então eu consigo olhar a alienação parental por 3 vieses, da perícia, da assistência técnica e da clínica. É claro que dentro da perícia, né, como perita, eu consigo olhar esses processos de uma forma mais ampla, né? E vocês, enquanto advogados, claro, vão ter o olhar do cliente de vocês. Mas o que é importante dizer, assim, é que o nosso olhar precisa sempre estar voltado para o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, o advogado familiarista, ele tem a obrigação de olhar para isso, né? E não só o familiarista, mas o advogado de uma forma geral, como o psicólogo também, até quando ele entra como assistente técnico das partes. Então, assim, a ideia de não insuflar o litígio e de tentar compreender da melhor forma possível o que o seu cliente, né, como ele está atuando nesse processo, é fundamental. Será que o meu cliente, né, seja ele o cliente do advogado ou do psicólogo enquanto assistente técnico, será que ele está cometendo alienação parental? Porque muitas vezes, né, aquele que aliena, ele vai parar no escritório do advogado, né, vai parar no meu consultório buscando assistência técnica. Então, assim, como é que eu posso compreender, né, da melhor forma possível o que está acontecendo naquele processo e até orientar esse meu cliente e dizer, olha, se você continuar atuando, né, de forma a desqualificar o pai, a mãe, a família extensa, isso é algo que pode prejudicar o seu filho, né? E isso pode gerar problemas em termos processuais também, né? Então, assim, o que eu vejo, né, nessas 3 áreas, né, tanto como perita quanto assistente técnico ou como clínica, o tamanho do dano que é causado às crianças e adolescentes que são envolvidas nesse processo. E aí, assim, é claro que esses danos são variáveis, né, de acordo com o grau de alienação, se é uma alienação mais leve, moderada, grave, né? Como perita, eu acabo assistindo, né, assistindo, que eu digo assim, avaliando, né, e ouvindo casos muito graves, né? Como eu tenho hoje, por exemplo, né, uma situação, né, e isso vai surgir muito, onde há a recusa da criança ou do adolescente de estar com outro genitor. E se nós fazemos a leitura adequada, inclusive dos autos, porque nós, né, como peritos e assistentes técnicos, nós temos a obrigação de ler os autos, né, nós podemos identificar pontos que ajudem a compreender melhor a dinâmica daquela família, né? Por exemplo, nesse caso, é um adolescente que tem 12 anos, e a recusa dele é com relação ao pai. Desculpa, com relação à mãe. De novo, né? Alienação parental não é uma questão de gênero, é muito mais uma questão de poder, diferentemente do que é alegado. Então, assim, o pai manipula o menino o tempo inteiro, né? No sentido de rejeitar a genitora, né? Principalmente depois que ela entrou com uma ação de alimentos. Só que é uma alienação muito sutil,
né? Porque, por exemplo, o menino está na casa da mãe, o pai liga para ele pelo telefone e eles ficam 2, 3 horas jogando joguinhos online. Ou ele diz, no final de semana que é da mãe, meu filho, eu comprei aquela peça do computador que estava faltando. Mas é uma pena, né, que você está na casa da sua mãe, né? Aí o menino diz, mas a minha mãe não está me deixando ir. Pois é, né? A sua mãe não é nada flexível, né? Ela podia te deixar vir para cá. Ele altera, né? Então, assim, é uma alienação parental sutil no sentido dos atos de alienação parental, né? Então, ele manipula o menino de uma forma gravíssima, né? Ao ponto desse menino entrar com uma rejeição grave com essa genitora, essa genitora ter que pedir, por exemplo, uma busca e apreensão, e esse menino tentar se matar. Então, se você avalia a fundo essas crianças, principalmente essas crianças envolvidas em processos de alienação parental graves, o nível de estrutura interna dessas crianças é de entristecer, né? E, inclusive, eu acabei de escrever um artigo que deve ser publicado até o final do ano, que o título do artigo é a invisibilidade de crianças e adolescentes em processos de alienação parental. A invisibilidade jurídica, né, que muitas vezes acontece, e a invisibilidade no sentido dessa criança não ser olhada. Por que será? Né? Porque, assim, quando nós falamos com relação a abuso sexual, né, de violência sexual, violência física, né, claro que são coisas horríveis, horrorosas, você imaginar, né, um adulto abusando de uma criança, de um adolescente, mas parece muitas vezes que o abuso psicológico ele tem um tamanho menor, né? É difícil de ser detectado, difícil de ser diagnosticado. A lei veio muito bem no sentido de atuação e de prevenção quando ela fala dos atos de alienação parental, porque a ideia seria que o judiciário atuasse de forma muito mais preventiva do que, né, seria preventiva e protetiva do que só o protetivo, né, depois que os processos estão instalados, e a invisibilidade dessas crianças, né, nesse abuso psicológico é enorme. E aí eu falo para vocês, assim, uma coisa que eu percebo na avaliação dessas crianças, muitas vezes essas crianças, elas se sentem, né, se você pede para elas, por favor, desenhe a sua família, às vezes a criança não desenha nem o alienado e não desenha nem o alienador. O alienador que muitas vezes acha que tem posse, né, da alma dessa criança, né, que tem um controle. Então, assim, eu já tive criança que a hora que eu peço para desenhar uma família, ele desenha o cachorro e o hamster. E aí eu digo, mas e a sua família? Eu falo, não, essa é a minha família. Né? Porque, ao mesmo tempo que ela se sente desconectada daquele que é alienado, porque a alienação parental ela tem como função básica fragilizar, né, os laços de afeto, os vínculos parentais, ela, muitas vezes, né, ela desconecta dessa pessoa que é alienada, mas muitas vezes o que acontece? Ele sabe que tem algo errado, né? Então ele acaba não confiando também naquele que está alienando. Né? Então, essa criança, essa criança e esse adolescente, eles acabam ficando sem referência, né? E sem referência para o desenvolvimento psíquico deles. Então, a alienação parental hoje ela é considerada, né, como uma forma de abuso psicológico infantil, né? Ela, inclusive, tanto pela lei, né, da lei da alienação parental, quanto pela lei 13.431, né, existiu toda uma polêmica com relação à questão se era síndrome, se não era síndrome, enfim, a lei trata como atos de alienação parental, nós não usamos mais o termo síndrome, mas se nós formos buscar nos manuais diagnósticos, nós encontramos critérios diagnósticos muito parecidos, né, da criança envolvida em problemas parentais, né, com problemas, por exemplo, psiquiátricos de familiares, pais, avós, né, porque a alienação parental ela não é cometida apenas por pais, por pai e mãe,
Muitas vezes, né, nós vemos situações onde quem comete a alienação parental principal são os avós. Eu já vi até babá, né, praticando alienação parental, né? A alienação parental é compreendida como uma forma de abuso emocional, onde existe a desqualificação da figura, né, dessas pessoas importantes da criança, como impedimento ao convívio regulamentado, a omissão com relação a dados médicos escolares, enfim, as falsas denúncias, né, que são as situações mais complicadas, sejam para os advogados, para os psicólogos, para o judiciário, né? Eu trabalho muito nessa área, inclusive essa palestra que eu dei na quarta-feira foi sobre a questão da alienação parental e as falsas denúncias, porque frente a denúncias de abuso, né, todo mundo fica muito preocupado, os magistrados ficam com medo de tomar decisão. Então, as perícias elas são solicitadas, mas assim, principalmente depois da pandemia, tudo ficou muito lento. O que eu digo para vocês é que dentro de uma perícia, né, claro que tem casos mais complicados, o abuso sexual é algo muito grave e às vezes é difícil de detectar, mas muitas vezes uma falsa denúncia ela é mais fácil de ser identificada, né? Então, muitas vezes as falsas denúncias elas são praticadas, elas são colocadas em prática no sentido de ser uma forma, por exemplo, de se ter uma medida protetiva, porque é uma forma de afastar de forma mais efetiva, uma forma de punir, é uma forma de retaliar aquele que, de alguma forma, fez mal, ou houve uma traição, ou não houve partilha de bens, né? Então, assim, agora nós vamos ver também, né, que a gente precisa sempre diferenciar, porque, assim, nem tudo é alienação parental, né? Nós vemos que muitas vezes existem acusações de alienação parental, mas, na verdade, aquilo não é alienação parental. Então, o perito ele tem que estar muito atento, né? E ele tem que ter muito conhecimento para poder separar o joio do trigo, né? Então, assim, eu sempre atuo como perita com uma assistente, né? Então, para que eu possa entender e entender melhor e compreender a dinâmica daquela família e entender a dinâmica daquela acusação, né? Porque abuso sexual, físico e psicológico existem, são graves, né? Mas a alienação parental existe, também é muito grave, né? Destroça não aparentemente a vida, né? E as relações futuras de uma criança, de um adolescente. E é importante que nós, profissionais, né? Nós precisamos ser capacitados nessa área para que possamos atuar da melhor forma possível na proteção, né, dos direitos, né? E no caso da alienação, na proteção dos direitos à convivência familiar, né, de crianças e adolescentes, né? Então, coloco mais uma vez aqui a importância de vocês enquanto advogados, né, e dos psicólogos, e assim, tem um mundo de coisas aí a falar sobre o tema, né, sobre os psicólogos que entram da área clínica e não têm conhecimento e acabam fornecendo laudos, né, dos laudos dos psicólogos que acabam atrapalhando esses processos, da própria vitimização das crianças ou da revitimização das crianças na alienação parental nos próprios processos judiciais, pela demora no andamento dos processos, demora nas decisões, né? Então, assim, às vezes a situação é tão clara, né? Como eu tenho um processo que eu sou assistente técnica agora, a mãe teve um surto psicótico, fugiu com a criança, nem visitação monitorada ela aceita, e aí, assim, não se tem uma decisão de inversão de guarda, né? Então, são situações graves e que a gente trabalha sempre no sentido de poder melhorar o aparato, né, do jurídico no sentido de proteger melhor essas crianças e adolescentes, tá? Bom, eu sei que meu tempo é curto, né? Eu acho que talvez fosse importante a gente colocar, né, saber se vocês têm perguntas aí para que eu possa desenvolver um pouco mais aí algumas dúvidas e questões. Doutora Andréia, nós acompanhamos atentamente a sua fala e o que nós entendemos é que a capacitação ela é importante até porque para poder identificar essas situações.
desde as situações mais sutis até as mais severas. Agora, além dessa capacitação, doutor, o que é que os operadores do direito podem fazer de uma forma preventiva? Só levantou a questão preventiva. Como seria, dentro do processo judicial, essa prevenção para evitar que aconteça? Depois que acontece, fica mais difícil, até porque a pessoa, o alienador, não vai querer admitir. Sim, sim. Bom, olha só, essa questão da prevenção, e aí, de novo, assim, aí a gente fala inicialmente em, assim, a ideia é que tivéssemos políticas públicas no sentido, né, de informar, de trabalhar essas famílias, né? Esse seria o ideal. Bom, aqui assim, provavelmente vocês também, mas aqui no tribunal nós temos alguns projetos, mas eles são insuficientes para lidar com a quantidade absurda de processos de crianças e adolescentes envolvidos. Então, nós temos a mediação de conflitos, temos as oficinas de parentalidade, temos o projeto Bem Me Quer, que são projetos, o Bem Me Quer e as oficinas de parentalidade são projetos muito pedagógicos, né, de informação e de trabalhar essas famílias, esses pais, no sentido de preservação dos filhos e preservação dos vínculos familiares, né? Esse é um ponto. Mas, assim, aqui no Rio, assim, não dá conta, né? E aí o que chega também, por exemplo, para a mediação está num grau de litígio tão intenso que aquilo ali já não resolve mais. Entendo eu que advogados, à medida que recebam essas famílias, e muitas vezes, né, no início de litígio, eles podem sim, né, ajudar no sentido de mediar esse conflito, de talvez chegar a acordos, né, de pedir que as partes se cuidem, né, se for possível fazer tratamento psicoterápico, participar de algum projeto, quer dizer, são mesmo que você tenha como cliente um alienador, né? Então, os magistrados, né? Eu entendo que o magistrado tem uma função primordial, né? Mas, assim, às vezes você vê muitos magistrados que não têm essa capacitação toda, até para compreender o que é um processo de alienação parental, né? Então, assim, entendo eu que se logo no início, né, onde você vê um litígio, né, determinações judiciais no sentido de cumprimento de convivência são básicos, né, e de imposição de multa, por exemplo, se não existe um cumprimento de convivência. Então, assim, eu entendo que muito, né, do que podia ser feito não vem sendo feito, o que faz normalmente acirrar os litígios, e aí as crianças já estão envolvidas, e aí tem que passar por perícia, elas são muito expostas nesses processos, né? Então, assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, doutor Rogério, mas, assim, entendo eu, né, que, mais uma vez, políticas públicas, né, tem gente brigando por políticas públicas nesse sentido, eu entendo que a OAB pode fazer muito nesse sentido, né, eu acho que o doutor estava falando sobre as escolas, né, eu entendo que a OAB tem né, uma possibilidade muito bacana, por exemplo, de falar de alienação parental, como falar de abuso sexual, como falar de outros temas, dentro das escolas, no sentido de alertar os pais sobre isso e professores, né? Porque muitos desses relatos dessas crianças, elas surgem muito na escola, né? Então, de abuso sexual, de alienação parental, da gravidade dessas situações, elas surgem muito na escola. Então, talvez, não sei, uma sugestão, né? Nessas situações básicas. E eu entendo que vocês, como advogados, como nós, psicólogos, que recebemos essas famílias no consultório, muitas vezes eu sei que eu consigo mediar situações, eu consigo fazer as pessoas refletirem, né? Mostrar, por exemplo, que o litígio é algo que prejudica, né? Se nós não temos outras alternativas, né? Você tentar uma mediação, né? Antes de um processo judicial. Eu acho que são essas as possibilidades que nós temos, né? Agora, eu entendo, sim, que determinações judiciais, mas muito firmes, desde o início, quando, né, já existe um processo litigioso, eu acho que ajuda muito.
Perfeito, muito clara a sua explanação, doutora. Alguém tem uma pergunta a fazer à nossa palestrante? Pergunta da nossa magistrada, doutora Maria Luísa, que é da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. E Vossa Senhoria é credenciada em cada caso, em cada litígio, ou se faz parte do quadro do Tribunal de Justiça? Não, na verdade, porque aqui no Rio, o que nós temos? Nós temos as ETICs, né, os profissionais das ETICs, nós temos os peritos do cadastro. Eu atuo como perita já há alguns anos, como perita de confiança de alguns juízes, e acabei sendo cadastrado porque nós temos uma resolução nesse sentido agora, né? Então, eu sou indicada por alguns juízes, né? Sou cadastrada, mas em função do trabalho do meu trabalho que eles conhecem, e me encaminham esses processos para avaliação, como perita, né? Mais alguma pergunta, por gentileza? Todos os dados Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Está ouvindo, senhor? Agora melhorou. Ok. Após todo o procedimento de tomada de decisão, após saber com quem a criança vai ficar, qual o procedimento a ser tomado? Quem cuida? Quem tem toda uma assessoria psicológica para essa criança? Como é a decisão? Se os senhores também acompanham após a tomada de decisão ou a criança fica por si? Boa pergunta. Olha só, o perito, na verdade, não acompanha, tá? O que eu, Andréia, faço, porque, na verdade, o que acontece? O que está até acontecendo no Rio hoje, eu não sei como é que está aí no Piauí. Como, em função da pandemia, houve uma sobrecarga, as ETICs elas estão avaliando somente os casos de justiça gratuita. Então, quem não tem justiça gratuita é encaminhado para essa listagem de peritos, e aí essa perícia externa ela é paga, né? E, normalmente, os peritos pagos eles têm mais tempo de avaliar, de fazer uma avaliação mais aprofundada. E aí, o que eu faço? Eu tento, dentro do possível, trabalhar com as famílias uma rede de proteção, por exemplo, caso haja uma inversão de guarda. Porque eu tenho essa angústia também, tá? Eu não sei o nome da doutora, mas, assim... Eu tenho essa angústia, porque, assim, eu, como perita, eu não acompanho, né? A não ser, às vezes, que eu fico em contato com alguma assistente técnica e tal. Mas, assim, esse menino que eu falei para vocês, que o pai, assim, ele é um perverso, né? Então, eu tô muito preocupada, porque eu entendo que precisa haver uma inversão de guarda e uma visitação com monitoramento para esse pai. Mas e aí? Olha as minhas questões. Aí eu sugiro, na verdade, eu não sou um pequeno juiz, tá? Eu estou ali para avaliar a dinâmica, eu posso dar sugestões, mas vai caber ao magistrado tomar a decisão. Se ele achar que a minha sugestão não é boa, ele vai seguir a cabeça e o coração dele. Mas, assim, eu vou dar sugestão pelo grau de dano que aquele pai está criando, está fazendo aquele filho. Mas aí a minha pergunta, primeiro, eu vou peticionar o meu laudo, e aí uma decisão demora a ser tomada. O que esse pai vai fazer no meio do caminho? 2,
vai inverter a guarda, o que esse menino pode fazer? Ele pode se cortar, se matar. Olha a situação. Então, eu estou articulando assim, esse menino tem uma psicóloga, parece que ele já está indo a um psiquiatra. Então, minha ideia é já ir articulando e, na minha sugestão, fazer, deixar clara essa rede de apoio. Às vezes, eu até, muitas vezes, até porque pais em litígio, às vezes é melhor que o magistrado ou a escola faça indicação de profissionais, se a criança não tiver. Mas, às vezes, o magistrado pode indicar nomes, né? Então, assim, às vezes eu indico nome. Eu disse, doutora fulana de tal, que fazem esse tipo de trabalho. Então, assim, o que eu estou tentando fazer no caso desse menino, eu estou tentando entrar em contato com o juiz, conversar com o juiz. Porque a gente, assim, a coisa é tão clara, tem prova nos autos, é uma coisa, assim, muito grave. Então, assim, eu vou tentar conversar com o juiz ou com o assessor dele para dizer, olha só, eu vou peticionar o laudo, a situação é grave, dá para dar uma decisão o mais rápido possível, né? Eu sei que nem é possível, mas... Então, assim, eu tento, dentro do possível, deixar registrado no meu laudo a rede de apoio e que aquilo vai ter, né, vai ter que ser bem cuidado. É o que é possível. Agora, eu também não posso compactuar e dizer, não, olha, está tudo bem, essa criança está muito bem, esse pai não faz nada. Né? Porque isso é uma forma de abuso. Se esse pai estivesse abusando sexualmente, ele seria afastado. Se ele faz um abuso psicológico, ele não vai ser afastado por quê? Essa diferença aí que eu vejo muito, muito, muito grande entre um tipo de abuso e o outro, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Doutora, há tempo para mais uma pergunta? Oi? Pode falar, pode falar. Há tempo para mais uma pergunta? Sim, pode falar. Eu avisei que eu vou trazer uns 10 minutinhos, tá bem? Se tem uma pergunta, você pode vir ou falar em voz alta, fique à vontade. Só um instante, doutor André. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, prazer. Prazer, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para fazer. No caso de um processo, você já fez inúmeras denúncias, maltrato, violência, tortura física, tortura psicológica, alienação, entendeu? Em que há uma omissão do judiciário. O que nós fazemos? Eu entendo que a vara de família é uma vara mais delicada. Por quê? Porque nós tratamos diretamente com o filho, entendeu? Diretamente o quê? A vida humana é uma coisa muito delicada. É muito Sim. séria, entendeu? Então, qual seria o procedimento? Bom, olha só. Eu não sou advogada, né? O que eu vejo, assim, no caso dos advogados com quem eu trabalho, assim, eles acabam recorrendo, né? Entendeu? Então, recorrem aí para tentar agilizar algumas situações, né? Então, como foi o caso desse processo que eu atuo, onde a mãe teve um surto psicótico, ela fugiu com a criança para São Paulo, ela já trocou de lugar com a criança por seis mudanças de endereço, a criança não vai à escola, houve uma determinação de visita monitorada desse pai, porque ela acusa ele de abuso, houve uma perícia, foi identificado que não houve abuso, aí ela não comparece, ela não deixa a menina nem ter visita monitorada com esse pai. Aí houve a busca e apreensão, ela fugiu pela janela com a criança e ela descalços. E nem assim o magistrado, né? Porque, tudo bem, o magistrado, assim, a perita da ETIC avaliou, disse que não houve abuso, que o pai podia conviver, e aí, mas tudo bem, o magistrado está com medo ainda. Inverte a guarda para algum familiar dele, para a madrinha, ok.
né? Existem formatos, o que não pode ser feito. Aí ela fugiu pela janela. Aí agora se pediu uma perícia psiquiátrica da mãe. Só que essa criança está sem escola, sem casa. É uma coisa assim, sabe? Que aí, assim, a advogada está recorrendo, entendeu? Então, assim, eu não sou advogada, né? Então, eu sei que são situações muito delicadas, né? Eu entendo tudo isso. Eu sei quando eu pego esse tipo de situação, mas se você, né? Se tem uma perita, né? Lá que foi indicada, né? Que avaliou, que ouviu todo mundo. Então, assim, sabe, isso eu acho que é muito complicado, né? Muito complicado. Eu não sei se eu posso falar um pouquinho, assim, até porque parece que tem a doutora Maria Luísa, de vara de infância, né? Então, assim, uma outra coisa que eu sinto muita dificuldade, né? Às vezes, a comunicação das varas de família, principalmente com às vezes, a vara de infância, mas com as varas criminais. É uma coisa, assim, que gera assim tanto problema, né? Porque às vezes você tem questões de família, aí vai bater na delegacia, vai para o inquérito, vai para a vara criminal e as coisas não se comunicam, né? Então, isso é uma coisa assim, e às vezes você vê pessoas que na vara de família a situação está clara de uma alienação parental e lá na delegacia ninguém está enxergando, né, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que são situações assim que a gente vive aqui, né? E que né, existem pessoas aqui tentando fazer uma articulação, né? Para um diálogo maior entre as varas. Né? Obrigado ao novo advogado pela pergunta. Doutora Andréia, nós estamos adiantados da hora. Se a gente for tirar dúvida das pessoas, a gente passa a tarde aqui. Eu vou enviar para a senhora esses singelos certificados de agradecimento que a Escola Superior de Advocacia da UAB Piauí, o nosso presidente da ordem, doutor Celso, produziu para a senhora. Não vou ler. A Escola Superior de Advocacia, a ESA Piauí, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, certifica que Andréa Soares Calçada ministrou no evento ciclo de palestra Proteção Integral à Criança e Adolescente, com o tema Alienação Parental em Processos Judiciais, no dia 20 de maio de 2022, realizado em Teresina, Piauí. Nós agradecemos, assinado o Dr. Celso Barros Coelho Neto, presidente da Ordem, Thiago Anastácio Carcará, diretor-geral da ESA. Agradecimentos de coração nosso, doutora, por estar aqui conosco. Passo a palavra para a senhora fazer os seus agradecimentos finais. Eu agradeço a todos, em especial ao doutor Rogério, né? É um prazer falar para vocês, né? E espero que eu tenha ajudado. Eu estou à disposição, estou nas redes sociais, o doutor Rogério tem meu contato, se quiserem tirar dúvidas, conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá bem? Muito prazer e uma excelente jornada para vocês. Gostei muito do tema, de verdade. Tá bom? Obrigado, doutora. Outras oportunidades virão, com certeza. Tá bom. Um grande abraço a todos.